Olá pessoal, eu sou Anderson, professor de Geografia. Na aula de hoje nós vamos resolver alguns testes e atividades aí do conteúdo do primeiro bimestre. Portanto, vocês devem, nessa aula, fazer uso da apostila 1, certo? Vamos lá? Vocês vão poder acompanhar esse exercício na página 232, atividade 2. Leia o trecho da notícia a seguir. O primeiro-ministro da França anunciou que as francesas que derem à luz a um terceiro filho poderão desfrutar de uma licença maternidade melhor remunerada, de cerca de $750 por mês. O governo também anunciou descontos fiscais importantes. Quanto mais filhos, menos impostos. Além da licença maternidade, ambos os progenitores podem aproveitar de um dispositivo da lei francesa que os permite, a partir do segundo filho, interromper a atividade profissional durante 1, 2 ou 3 anos para se dedicarem à educação do bebê. Nesses casos, recebem um auxílio que pode chegar a €513 mensais. Foram acrescentadas a estas medidas auxílios mais elevados para as despesas com as crianças, além de creches gratuitas nas escolas, descontos em restaurantes, supermercados, cinemas e transportes públicos, atividades extraescolares a preços reduzidos. Seguindo a orientação do seu professor, converse com os colegas sobre o tema do texto e responda: quais os motivos levaram o governo francês a tomar as medidas apresentadas no texto? E B, qual o grande objetivo aí do projeto, né? O que a gente pensa a partir da leitura desse texto? Será que o governo francês ele está querendo coibir o nascimento de novas crianças na França, ou será que ele está estimulando com todos esses benefícios? Sim, o governo francês está estimulando aí o nascimento, né, de novas crianças no país. Então ele está buscando. No decorrer desse bimestre, nós estudamos uma das características aí dos países desenvolvidos, que é o envelhecimento da população, em razão da taxa de crescimento vegetativo estar cada vez menor, ou seja, tem se nascido menos pessoas e as pessoas têm vivido mais tempo, né? A taxa de natalidade é pequena e as pessoas têm vivido muito tempo. Isso tem ocasionado o envelhecimento da população. Isso gera diversos problemas, né, para os países. O gasto maior, né, um gasto maior do setor público com o setor de saúde, né? E também a questão da previdência social, porque a previdência social das pessoas que são aposentadas, elas são mantidas aí com as contribuições das pessoas que estão trabalhando. Então, nós temos aí, por resposta nessa atividade, que a preocupação é com a diminuição da oferta de mão de obra e o envelhecimento da população, né? É outra característica aí que acontece, né, relacionada aí ao envelhecimento da população. E a alternativa B é incentivar as famílias, tanto monetariamente, ou seja, com recursos financeiros, né, quanto com a ampliação de leis da maternidade a ter mais filhos, para resolver aí esse problema aí do envelhecimento da população e as consequências que se tem aí do envelhecimento da população. Continuando aí as nossas atividades, vamos agora para a página 245, o exercício número 2. Observe os gráficos a seguir sobre o Japão. Então vamos ver o primeiro gráfico. Acompanhem comigo aqui na seta. Japão, faixas etárias da população em porcentagem entre 1900 a 2040. Nós temos aqui então que o ano de 2020 e 2040, os dados que se tem aqui são projeções, certo? Aqui nesse eixo nós temos a porcentagem e no outro eixo aqui nós temos os anos, né? Vamos lá. Então nós temos aqui na cor azul a porcentagem da população com menos de 14 anos. Então, de 1900 até 2040, diminuiu. Na cor vermelha, nós temos a porcentagem da população acima de 65 anos, né? Que de 1900 até 2040 subiu. E nós temos aqui a população adulta, né? Entre 14 e 65 anos, né? Então, essa é a parcela da população que se manteve um pouco mais estável quando comparada com as outras duas. No segundo gráfico aqui, nós temos Japão, parcela do PIB, gasto com saúde. O que nós verificamos aqui? Um crescimento, né, da parcela do PIB com gasto em saúde, chegando a quase 10% em 2013. Então vamos fazer a leitura. Assinale a alternativa que apresenta a interpretação correta dos dados apresentados. Então o que nós vamos ter que fazer aqui?
ler alternativa por alternativa e verificar se ela está correta, se ela está interpretando aí de maneira precisa o que está escrito no gráfico, o que está descrito aí no gráfico. Vamos lá. Os índices entre o ano de 1900 e a projeção de 2040 ficaram praticamente inalterados, com uma variação mínima da população entre 14 e 65 anos, e alteração apenas no número de idosos, mais de 65 anos. Não, eles não ficaram praticamente inalterados. E a variação não foi só do número de idosos. A gente pode verificar aqui que o número de pessoas com menos de 14 anos também sofreu aí uma boa variação, né, nessa data de 1900 até 2040. Então a alternativa A ela está incorreta. Vamos para a alternativa B. A tendência no ano de 2040 é de que em todas as faixas etárias haja uma queda em relação ao percentual esperado para 2020, principalmente por conta da taxa de natalidade, que influencia todos os outros índices. Então nós vamos olhar aqui no gráfico no ano de 2020 e nós vamos verificar se nesse período aqui de 2020 a 2040 se houve aí mesmo uma queda de todas essas faixas etárias. A gente já pode observar aqui que a faixa etária da cor vermelha, que é mais de 65 anos, houve aí um aumento do percentual de pessoas com mais de 65 anos. Então isso já é suficiente para considerar a alternativa B incorreta. Vamos para a alternativa C. Nota-se que a diminuição do número de pessoas com menos de 14 anos, o que significa um número menor da taxa de natalidade, deixando o Japão em uma posição confortável quanto à mão de obra nas próximas décadas. Essa afirmativa ela está completamente equivocada, é que nós acabamos de resolver no exercício anterior, né? Então, o problema aí para as próximas décadas é justamente esse, uma menor taxa de natalidade, né? Então vai ter um envelhecimento da população. Então, é isso que o governo francês está fazendo, né? Estimulando, né? Um aumento aí na taxa de natalidade para evitar, né, os problemas aí advindos do envelhecimento da população, principalmente no que se refere à mão de obra e também à previdência social, né? Então, a alternativa é incorreta. Sobrou apenas a D, provavelmente ela deve estar correta, vamos ler. O aumento das despesas com saúde no Japão está relacionado ao envelhecimento da população. Assim, a tendência é de que, com o aumento do número de idosos, os gastos e investimentos em saúde também aumentem. Essa alternativa está correta. A gente pode verificar aqui no segundo gráfico um crescimento aqui do gasto com educação, com saúde. E é isso que está falando aqui, né? O envelhecimento da população, que a gente observa também aqui nessa linha vermelha, né? Que cresceu de 1900 a 2040. Então nós temos aí, como alternativa correta, a alternativa D. Vamos continuar aí a resolução das nossas atividades. Então, página 258, lembrando que nós estamos fazendo uso da apostila 1 do primeiro bimestre. Observe a charge a seguir. Por meio da análise da charge, conseguimos destacar alguns impactos do fenômeno da globalização. A partir disso e dos seus conhecimentos, cite alguns desses impactos. Quando nós estudamos, né, a globalização aí, né, vamos dizer um processo aí de interconexão entre os países, essa conexão ela é financeira, econômica, cultural, ela acontece de diversas formas, em diversos âmbitos, né? Nós estudamos que tem um grupo de países que acaba aí dominando, né, a questão da globalização. Nós estudamos também que esse grupo de países que acaba dominando a globalização, ele é aquele grupo de países em que tem um maior investimento tecnológico, um maior investimento científico, é aquele que tem mais tecnologia. E o outro grupo de países são os países que acabam fornecendo aí a matéria-prima, né, para a produção de tecnologias nos países, no outro grupo de países. Então, nós temos aí que são os países ricos, né, que dominam a globalização e que têm aí a tecnologia, né, em suas mãos. E os países pobres são os que fornecem, né, a mão de obra, né, nas empresas transnacionais, que são instaladas nos países subdesenvolvidos, e também a matéria-prima. Nós observamos aqui, né, provavelmente esse cidadão estaria representando aí os países subdesenvolvidos. Nós vemos aqui que é a parte sul do continente, né? Então, o sul nós temos aí, né, que é a região pobre do planeta, e o norte, né, é a região rica, né? Claro que não é uma divisão linear, como nós já estudamos também. Não é a linha do Equador que define esse conceito. Então nós temos aí por resposta
que esse charge ele demonstra a divisão do controle da globalização. Os países ricos concentrados no norte, eles detêm a tecnologia, e os países subdesenvolvidos e emergentes, que são concentrados no sul, eles fornecem aí as matérias-primas como petróleo e cereais, e como eu disse também, a mão de obra, né? Muitas vezes as empresas aí transnacionais optam por instalar filiais e unidades nos países subdesenvolvidos para obter um maior lucro, né? Até mesmo aumentar a sua produção, em razão da mão de obra mais barata. Vamos continuar a resolução das nossas atividades na página 258, nesse teste. Vamos ver o que se pede nesse teste. Sobre o fenômeno da globalização, analise a alternativa correta. Alternativa A. Apesar de ter se iniciado nas grandes navegações, a globalização começou a se expandir pelo mundo de forma igualitária há pouco mais de 2 décadas. O que nós estudamos? De fato, né, a globalização começou a surgir há muito tempo atrás, mas ela não aconteceu de maneira igualitária. Né? A gente já viu isso no conteúdo desse bimestre, então essa alternativa ela está incorreta. Alternativa B. O uso da tecnologia avançada é uma característica do período atual, resultado da terceira revolução industrial, ocorrida em meados do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. O que vocês acham? Dá para pensar que ela está correta? Vamos para a alternativa C, então. Ainda sobre a globalização, ela é um processo inclusivo que permitiu o desenvolvimento dos meios de comunicação para todo mundo e faz com que a informação chegue de forma rápida a qualquer lugar. De fato, né, facilitou aí, né, esse processo da comunicação. Mas a globalização não é um processo inclusivo. Nós vimos, inclusive, né, que a globalização ela não consegue, ela não é responsável por diminuir a desigualdade. Pelo contrário, né, ela manteve, né, a desigualdade socioeconômica do mundo. Então, ela não é inclusiva. Pelo contrário, é um fenômeno que acaba promovendo a exclusão. E a alternativa D, com a globalização, os países emergentes tiveram a oportunidade de revolucionar suas economias, passando de exportadores de matéria-prima a detentores de modernas tecnologias. Essa alternativa também está incorreta. De fato, existem alguns países que, com o passar dos anos, eles vão aí se industrializando, né, se urbanizando, mas esse não é um fenômeno que aconteceu aí com todos os países subdesenvolvidos, não. Então, a alternativa correta é a alternativa B. O uso da tecnologia avançada é uma característica do período atual, resultado da terceira revolução industrial. Muito bem. Pessoal, página 259, vamos resolver essa atividade. Leia o trecho a seguir. De fato, para grande parte da humanidade, a globalização está impondo uma fábrica de perversidades. O desemprego crescente se torna crônico, a pobreza aumenta e as classes médias perdem em qualidade de vida. O salário médio tende a baixar, a fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. Nós temos aqui então uma questão que está falando aí dos aspectos negativos da globalização. Assinale a alternativa que afirma de forma correta a visão de Milton Santos sobre a globalização, em que ele aponta os aspectos. Né? Lembrando que esse texto que nós acabamos de ver aqui, ele tem uma fonte, né? Ele foi produzido pelo Milton Santos, que é sem dúvida aí, um dos maiores geógrafos brasileiros, né? E do mundo também. Vamos ler a alternativa A. Ele está ressaltando através dessa afirmação os aspectos positivos, pois os investimentos estrangeiros ajudam os países pobres, geram novos empregos e contribuem para o desenvolvimento da qualidade da mão de obra nos quais ele atua? Sim, essa afirmativa ela é correta, né? Nós lemos ela, que as pessoas que defendem a globalização, os estudiosos que defendem os aspectos positivos da globalização, eles apontam mesmo isso como um fator positivo. Mas não é o que está aqui no enunciado da questão do Milton Santos. Não é isso que ele está afirmando aqui. Ele não está afirmando aqui os aspectos positivos. Então essa alternativa está errada. A alternativa B também, porque o Milton Santos ele está falando aqui das consequências negativas da globalização. A alternativa B vem afirmar que ele está falando das características positivas, né? Uma vez que as empresas transnacionais levam riquezas para as economias dos países onde atuam, pois compram produtos desses lugares, e o dinheiro é investido para melhorar a situação socioeconômica dessas nações. Teoricamente, essa é uma afirmativa que seria correta, né, porque está falando de um dos aspectos positivos da globalização, mas ela não está de acordo com o enunciado aqui na questão, porque o enunciado aqui da questão diz respeito aos aspectos negativos. Não é isso que o Milton Santos está dizendo. Vamos para a letra C.
Negativos, já que as empresas transnacionais impõem más condições de trabalho, baixos salários aos trabalhadores dos países pobres, onde as legislações trabalhistas são frágeis. De fato, né? Essa é uma afirmativa também que pode ser considerada correta. Vamos ler a alternativa D, então? Negativos, porque a globalização contribui de forma significativa para a redução da diversidade cultural no mundo e impõe o uso da língua inglesa como padrão e modos de comportamentos típicos dos países ricos. Essa é uma afirmativa verdadeira também. Então, pessoal, todas essas afirmativas aqui, nós estudamos elas, né, durante o conteúdo desse bimestre, né? Se perguntasse aí das características positivas e negativas da globalização, quais estariam corretas, nós diríamos que todas as afirmativas estão corretas. Mas não é isso que o exercício pede. Então, por isso, nós temos que ter bastante atenção. Aqui está pedindo qual é a alternativa que está de acordo com o que diz Milton Santos. Vamos voltar lá no enunciado do texto? Olha só, ele fala do desemprego crescendo, ele fala do salário médio diminuindo, da fome, do desabrigo, né? Então ele está falando principalmente das questões trabalhistas, né, da globalização, os impactos negativos que ela traz. Então nós temos como correta aí a alternativa C, né, as más condições de trabalho, né, os salários baixos, né? Então é essa alternativa C que está ali exemplificado aí nesse texto aí, está exemplificado aí nesse texto do Milton Santos, certo? Pessoal, a nossa aula de hoje termina por aqui, né? Eu espero que vocês tenham compreendido aí o conteúdo do primeiro bimestre, tenham conseguido aí resolver as atividades. Se tiverem alguma dúvida, não deixem de encaminhar ao tutor da turma de vocês e oriento que estejam com a apostila do segundo bimestre já para a nossa próxima aula. É isso e bons estudos!